Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia. Neste domingo à noite, no nosso culto em família, nós temos o prazer de nos encontrarmos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Você que está nos sintonizando pelo YouTube também, muito bem-vindo. Você que não faz parte da Igreja Batista da Freguesia, mas ama a Palavra de Deus, muito bem-vindo você. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos ver os motivos pelos quais nós estaremos orando hoje. Nós vamos estar agradecendo os aniversários que aconteceram na semana passada e nessa semana que começa. Fizeram aniversário Derli, Jonathan Alexandrino, Arthur Stoff, Simone Hitz, Clarissa Brandão, Maiane, Marlene Miranda, tão querida, Sidney Guimarães, Ariela, Márcio, Marília, Arthur Concolato, Simone, Clarissa Brandão. Também fazem aniversário, ou fizeram aniversário, a Clarissa e seu esposo lá nos Estados Unidos. Estamos orando pela recuperação, pela restauração da saúde da Juliana, da Rejane, da Marilac, do Agnello. Estamos orando também pelo Cristiano e pela Silvia. Cristiano é um líder aqui na Ilha do Governador, ele está com Covid, está num momento difícil ali no hospital em que ele está internado, já tem agradecido a Deus alguma melhora. Estamos orando também pela Silvia, sua esposa, também com Covid. Pedimos que Deus continue abençoando o pastor Everton, que teve Covid e fez uma pequena cirurgia, e pedimos também a consolação de Deus sobre a família do pastor Jader, que também faleceu de Covid. Sua esposa Gersonita também foi acometida de Covid, mas ela está bem. Vamos estar orando pelos governantes do nosso país, orando pelos profissionais de saúde, aqueles que estão participando também das campanhas de vacinação, pelos pastores, missionários, por todos esses líderes que estão cuidando das pessoas, cuidando também do crescimento do reino de Deus. Lembro que no próximo domingo, pela manhã, domingo 21 de fevereiro, estaremos celebrando juntos a Ceia do Senhor. E na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, às 21 horas, estaremos com a nossa mini vigília. Convido a toda a igreja e você também que está nos assistindo para participar deste período de oração de 21 horas às 23 horas, sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Será pelo Zoom, nós estaremos divulgando o link do Zoom pelo grupo de WhatsApp da igreja. Se você não faz parte desse grupo, mas quer se interar, pode ligar para 3283-6047 e você vai ser inteirado deste link para o Zoom da vigília de oração. Nós agora vamos participar do cântico que vai ser trazido pelo grupo de louvor e logo depois estaremos compartilhando a mensagem da palavra de Deus. Vamos ao grupo de louvor. Boa noite, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto em família desse domingo. É uma bênção estar com você nessa noite, pedindo ao Senhor que a gente esteja logo juntos, mas por enquanto usufruindo da tecnologia que o Senhor nos deu a oportunidade de ter esse momento de culto e estarmos juntos apesar da distância. Peço a Deus que Ele cuide da sua casa, cuide da sua família. Se você está com seus amigos, seus irmãos perto de você, convide também para acompanhar esse culto, compartilhe o link. Não esqueça de deixar o like aí também, se inscrever no canal para estar sempre recebendo a nossa programação da semana, tá bom? Deus te abençoe, vamos cantar 2 canções agora ao Senhor e na sequência o pastor Rogério traz uma mensagem para a gente. Vamos lá? Sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande
grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Muito obrigado, queridos, pela música que nos faz tanto bem. Que bom poder participar desse louvor a Deus. Agora, nós vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para esta mensagem, para você que está em casa acompanhando, e depois vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Joel, entre os profetas menores. Você pode abrir, nós vamos estar estudando essa palavra, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu grande amor por nós, perdoa os nossos pecados, abençoa esses queridos todos que estão nos acompanhando nessa mensagem. Peço a Deus que o Senhor me unja com teu Santo Espírito para trazer uma palavra segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Perdoa, Senhor, a pequenez, Senhor, de nós humanos diante da grandeza da tua palavra. O Senhor nos honra permitindo que, sendo o que somos, nós estejamos falando das coisas do céu. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Abençoa todos esses que estão em casa, acompanhando também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Joel. Eu gostaria de lembrar a você algo bastante peculiar com relação a essa situação em que vivemos, com relação a esse tempo. A Bíblia nos relata muitas vezes tempos em que o povo de Deus viveu grandes aflições, viveu tempos de fartura, mas viveu também tempos de escassez, tempos de paz, mas viveu também tempos de guerra. Muitas vezes a escassez, os tempos de guerra, até mesmo a escravidão do povo de Deus se deu porque o povo de Deus se afastou de Deus, esqueceu de Deus. E muitas vezes nações e situações foram usadas como vara de castigo de Deus para com o seu povo. E aí alguém diria, mas Deus é mau? Não, Deus é Pai, e é um Pai que nos ama, é um Pai que nos perdoa. O perdão de Deus está derramado sobre os povos, na figura do Filho, de Jesus que morreu na cruz por todos nós para que os nossos pecados fossem perdoados. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, será perdoado, terá vida eterna. Deus é bom, mas Deus é Pai. E, eventualmente, pais que amam profundamente os filhos, castigam seus filhos, põem de castigo, dão umas palmadas, para que o seu filho não se perca, para que seu filho corrigido possa ter uma vida digna, uma vida bem-sucedida, assertiva. E muitas vezes a Bíblia nos conta as histórias do povo de Deus e também daquilo que ocorreu com eles e de como eles deveriam agir, para que nós, hoje, 3.000 anos quase depois, possamos aprender com essas histórias, aprender com estes fatos históricos, história com H,
esses fatos históricos, nos ensinem como devemos viver. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Joel. O nome Joel significa Yahvé é Deus, ou Jeová é Deus. Joel é profeta junto ao povo de Judá. E num determinado momento, lá pelo século IX a.C., o povo de Judá, o povo de Deus, ele se desvia muito da vontade de Deus. Comete muitos erros, muita rebeldia, se afasta de Deus. Há um momento relatado por Joel em que uma grande praga de gafanhotos cai sobre as terras de Judá. Há visões teológicas que essas pragas de gafanhotos seriam uma forma metafórica de mostrar a invasão de exércitos de outros povos, povos opressores ali como assírios, caldeus, macedônios, romanos. Houve muitas invasões, seriam alusões. Mas aqui, no início de Joel, está mostrada esta invasão. Lembre-se que o povo hebreu era um povo que vivia da agricultura, vivia da criação de animais. Quando lá pela região do mar da Galiléia viviam também da pesca, mas eram atividades muito básicas, né? Então, perder colheitas, ter a ausência de chuvas ou a presença de pragas era algo profundamente desastroso para aquela população. Então vamos ler inicialmente Joel 1, e nós vamos ler alguns versículos aqui até... podemos ler até o primeiro capítulo inteiro. Então vamos ler. Eu quero convidar você para acompanhar comigo. Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel foi aquele que recebeu a palavra de Deus e a proferiu para o povo. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias e nos dias dos vossos pais? Conte isso aos vossos filhos. Aos vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, essa palavra deveria ser passada de geração em geração, como nós estamos fazendo hoje. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o gafanhoto migrador. Ou seja, o que uma determinada praga de gafanhotos ainda deixou do plantio, uma segunda praga destruiu. Então, repetindo, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E aí diz assim: bêbados, ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da sua boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, aqui se referindo às pragas de gafanhotos. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide, ou seja, da plantação de uvas, uma assolação. Destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os teus sarmentos se fizeram brancos. Destruiu a plantação. Depois diz assim: lamenta com a virgem que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco. Aqui o texto está dizendo, olha, lamenta aquela mulher que está de luto, lamenta com ela, chora com ela. Ou seja, aquela praga que destruiu as plantações do povo de Judá
estava abalando profundamente a família. Lamenta com a virgem que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco, ou seja, que está viúva, está de luto. Então, a praga que assolou aquele povo deixou a família de luto. Depois diz assim: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão de luto. Aquela praga abalou a igreja, abalou a espiritualidade do povo, dos seus líderes e do seu povo. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide secou, as olivas murcharam. Aquela sociedade que está com a família abalada, que está com a igreja abalada, está também com a economia abalada completamente. A vide se secou, a vide se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Abalou-se o moral daquela sociedade, abalou-se o emocional daquela sociedade. Uma grande praga, aqui no caso uma praga de gafanhotos, destruiu o equilíbrio, abalou completamente a família, a igreja, a economia, o emocional daquela cidade. Depois o texto complementa dizendo: cingivos, ou seja, vestivos de pano de saco. Lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Essa expressão que convoca todo o povo a se vestir de pano de sacos tem o sentido de dizer a eles: arrependei-vos e humilhai-vos, sejam humildes diante de Deus. O que nós estamos vendo aqui é uma sociedade completamente abalada por uma praga que veio sobre aquele povo, ali 900 anos, século 9 a.C. aproximadamente, e que teve a família abalada, a igreja ou a espiritualidade abalada, a economia abalada, o equilíbrio emocional abalado. Grandes catástrofes, grandes pragas abalam completamente a estrutura da sociedade. Se não é o que nós estamos vendo hoje nos nossos dias, famílias abaladas pela praga que vivemos, a igreja abalada pela praga que vivemos, quando a igreja não pode com liberdade, com segurança se reunir, algumas se reúnem de forma muito tímida, outras ainda assim não se reúnem, preservando ainda a segurança dos seus componentes. A espiritualidade, pela falta de comunhão, pela própria tristeza, pela própria sobrecarga e preocupação, também certamente fica abalada em muitas pessoas. Pode haver um esfriamento. A economia está inegavelmente abalada em todo o mundo. E ainda a questão emocional, o equilíbrio emocional, a alegria está solapada. Estamos aqui vendo exatamente o que acontece. E aí, quando aqui nesse contexto está se falando numa devastação geral, está se tratando também de uma sociedade que está vivendo um pecado geral. Infelizmente, não é apenas uma questão de uma pandemia que nós estamos vivendo, mas nós somos pessoas conscientes, sabemos que há uma devastação na moral da família, na espiritualidade da igreja,
e aqui não me refiro a uma igreja ou a uma denominação, mas a igreja sobre a face da terra, ela tem sido muito abalada na sua fidelidade a Deus, na sua comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, tem sido abalada no seu respeito à Bíblia e à suficiência das Escrituras, tem sido abalada nos seus relacionamentos com Deus. As pessoas estão extremamente materialistas. A igreja, em muitos lugares do mundo, ela tem se esfriado, e a própria Bíblia avisou sobre o esfriamento dos últimos tempos. Nós estamos vivendo um tempo que tem muita semelhança com o reino de Judá do século IX a.C. e vivendo também uma devastação de ordem espiritual e uma devastação de ordem física. Mas aí o texto bíblico vai nos mostrar o profeta Joel como boca de Deus dizendo: olha, vistam-se de pano de saco. Lamentem, sacerdotes, ministros, vistam-se de saco. Ou seja, humilhem-se diante de Deus. Busquem a Deus. Busquem um avivamento espiritual. Queridos, já houve muitos episódios de avivamento espiritual na história do povo de Deus. Vários episódios na história. Episódios modernos, localizados, episódios também de amplitude maior. Mas quando o povo de Deus ora, se prostra diante de Deus, às vezes não são grupos grandes, às vezes as histórias dos movimentos de avivamento começam por poucas pessoas, mas que abrem seus corações, vestem-se de pano de saco e oram a Deus, clamam a Deus por avivamento da sua fé. É isso que o profeta Joel está dizendo aqui para estes de Judá que estão vivendo essa situação. E eu quero mostrar para vocês aqui como os conselhos do profeta Joel, que na realidade está apenas transmitindo os conselhos de Deus, são válidos para o nosso tempo. Como nós precisamos orar, clamar a Deus por avivamento da nossa fé. Quanto mais a situação é adversa, mais nós precisamos orar. Prego para vocês, prego para mim. Como nós precisamos crer no Senhor Criador de todas as coisas, no Deus da cruz. Muitas igrejas acabaram indo por movimentos que materializaram a fé. Quando começaram a descrer da palavra de Deus, quando começaram a deixar que os seus egos fossem inflados, não deixando espaço para o enchimento do Espírito Santo de Deus. Aliás, antes de continuar, eu vou contar para vocês a história de um desses avivamentos modernos. Apenas para a gente entender o que é isso, como isso aconteceu. Bom, há muitas histórias de avivamento e vocês podem, inclusive, consultar a internet sobre avivamento espiritual. Vão encontrar situações lindas, situações contemporâneas no século passado, nesse século, na África do Sul, nas Ilhas Fiji, na Nova Zelândia, na Califórnia, em tantos lugares houve movimentos maravilhosos. Eu vou contar para vocês, um desses movimentos de avivamento. Aconteceu um movimento de avivamento espiritual da fé, e vocês podem depois consultar. Aconteceu na Escócia, nas Ilhas Hébridas, uma localidade chamada Lewis. Ali em 1949, duas mulheres com mais de 80 anos, velhinhas, elas começaram a orar pedindo a Deus avivamento. Uma delas se chamava Peggy, a outra se chamava Christine Smith. Elas creram na promessa de Deus para a vida delas.
elas leram Isaías 44:3, que diz: porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. E a história, com H, conta que essas mulheres começaram a ser uma promessa de Deus, eu creio nela, e começaram a pedir a Deus por avivamento, pedindo, clamando por avivamento da fé daquele povo. A fé estava esquecida, era um momento de pós-guerra, havia uma catástrofe recente, 1949, a guerra acabou em 45. Sem que elas soubessem, um outro grupo naquele mesmo lugar estava se reunindo, 7 homens também pedindo avivamento, clamaram. E eles se comprometeram a se encontrar e orar juntos 3 vezes por semana pedindo isso. Muito bem. Aquelas 2 octogenárias e aqueles 7 homens, alguns jovens ali, depois de vários meses orando por avivamento e nada havia acontecido, mas 7 homens orando, 2 idosas orando, uma noite, depois de vários meses, um daqueles homens leu parte do Salmo 24, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Eles contam num dos livros que eles caíram de joelhos quando tomaram entendimento daquela porção da palavra de Deus e começaram a confessar os seus pecados e reconsagrar as suas vidas. E eles começaram a clamar mais e mais e foram orando a Deus, compreendendo aquela mensagem pela madrugada. E contam que às 5 horas da manhã eles estavam naquele celeiro orando e que o celeiro se encheu da glória de Deus. E o avivamento espiritual chegou naquele lugar. Um pregador chamado Duncan Campbell foi convidado pelo pastor local para vir pregar para aquela população que estava experimentando algo que eles não conheciam, que era aquele momento de avivamento com Deus. Aquele homem, aquele pregador, recusou. Ele disse que ele não podia estar porque ele já tinha compromissos na época em que eles chamavam, mas aquelas 2 velhinhas, a Christine e a Peg Smith, começaram a encorajar o pastor local. Disse: não, continue orando, Deus vai providenciar. E na realidade, aquele outro compromisso deste pastor Campbell foi cancelado e ele finalmente aceitou ir naquela aldeia, naquela pequena cidade, pregar. Conta a história que na primeira noite ele pregou. A igreja estava lotada, mas aparentemente não houve nenhuma manifestação especial da presença do Espírito Santo. Algumas pessoas que estiveram naquela noite na igreja, quando saíram dali, foram para uma cabana perto de uma delas e continuaram orando naquela cabana, clamando por avivamento espiritual. Contam elas que às 3 horas da manhã, Deus invadiu aquele lugar. E todos se prostraram diante de Deus. E Deus começou a agir na vida delas. O avivamento havia chegado. Quando eles saíram da cabana, aquelas, parece que eram 12 pessoas que estavam ali, quando eles saíram da cabana, eles viram que no caminho para suas casas havia homens e mulheres buscando a Deus na beira da estrada. E que as casas ao longo da estrada estavam todas de madrugada com as luzes acesas, parece que ninguém tinha dormido. E havia homens na estrada que clamavam por misericórdia, e Espírito de Deus estava ali, no meio deles. Há um livro que foi escrito chamado Fogo do Reavivamento, de Wesley
Dowell, que conta sobre este segundo culto e sobre este momento ali. Muito bem. No segundo culto, que é relatado nesse livro que eu citei, o pastor Campbell pregou e com toda a sua entrega a Deus, e disse que no final do culto, para sua surpresa, houve um silêncio completo. Ninguém falava nada, ninguém comentava nada, silêncio. E ele, até um tanto constrangido, se despediu das pessoas. O templo estava lotado, elas foram saindo. Fechou-se a porta, ele entrou, ficou sozinho dentro do templo. E aí aconteceu algo interessante. Dali a pouco, um dos presbíteros voltou, abriu a porta e chamou o pastor de volta. E ele foi lá na frente e ele viu que muitos, se não praticamente todos, estavam ali parados do lado de fora da igreja, em silêncio, imóveis, tocados profundamente pelo Espírito Santo de Deus. E aí o pastor chamou-os para voltar para dentro do templo. E interessante que quando aqueles crentes que estavam na igreja agora estavam lá abalados pelo toque do Espírito Santo, voltam para dentro da igreja, as pessoas da comunidade também começam a entrar. E a igreja ficou completamente lotada. Completamente lotada. Crentes e não crentes, ouvindo as palavras ali dentro, começaram a gemer de arrependimento dos seus pecados. E um daqueles 7, daquele grupo de oração, foi tocado de forma tão poderosa que ele derramou a sua alma no meio daquele povo, clamando por mais avivamento. A história conta que homens e mulheres confessavam seus pecados, clamavam por misericórdia, e muitos louvavam a Deus em voz alta naquele lugar. Algo interessante que aconteceu, que as orações proferidas durante muitos anos pelos crentes daquele lugar foram atendidas, foram respondidas. As pessoas a caminho da igreja passaram a cair de joelho antes de chegar na igreja, às centenas. Elas caíam de joelhos na estrada e clamavam a Deus e se arrependiam e confessavam seus pecados. O bar da vila, onde se encontravam os embriagados, 2 dias depois fechou. Sabe por que fechou? Porque 14 jovens que estavam no bar, bebendo, eles foram tão gloriosamente convertidos por Cristo, que não foi possível manter o bar aberto. Houve outras ondas de avivamento espiritual, também no ano de 1952 e também no ano de 1957. E há um jornal na Escócia, o jornal Keswick, que falou sobre todos esses frutos deste primeiro avivamento ali. Mais e mais pessoas passaram a comparecer às reuniões de oração naquela cidade de Lewis. Havia males sociais naquela cidade que foram varridos dali. E em quase todas as casas ali daquele lugar, as famílias adoravam a Deus. Líderes se formaram, espalharam a mensagem naquele lugar. E a história conta muito claramente que daqueles que ali aceitaram Cristo, praticamente ninguém, pouquíssimos, voltaram atrás. Esse é um dos relatos de avivamento. 2 pontos eu gostaria de frisar. Primeiro, que todo avivamento, ou quase todo avivamento, é resultado de oração, súplica, clamor a Deus. Clamor a Deus. 2 mulheres com 80 anos, 82 anos uma delas e outra por aí também. 2 mulheres creram e clamaram.
7 homens, sem que um grupo soubesse do outro, oravam dentro de um celeiro, pedindo, clamando a Deus por avivamento. Entendido isso, eu volto aqui ao texto de Joel para que a gente caminhe por um texto. Veja o que Deus falou àquele povo que estava assolado, que estava abalado no equilíbrio familiar, no equilíbrio econômico, no equilíbrio espiritual, no equilíbrio emocional, um povo assolado por uma praga. Olha o que diz a Bíblia através de Joel, inspirado por Deus. A partir do versículo 12 do capítulo 2, diz o texto assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Aí estão algumas das receitas para uma mudança de um povo, para um avivamento. Primeiro diz assim, olha, convertei-vos a mim, mudem para mim, voltem para mim, Deus dizendo. E diz assim, faça isso com jejuns. O jejum aqui tem um significado muito forte, que é o significado da renúncia. Quem faz jejum renuncia a alguma coisa que queria muito, alguma coisa de que sentia até necessidade. O jejum é renúncia. O jejum é trocar a fome de um alimento bom para sentir fome de Deus. Não quer dizer que comer seja um mal, mas há que haver renúncia para que nós busquemos a Deus de todo o nosso coração. Depois diz assim, faça isso com choro, confissão, arrependimento. Todos os movimentos de avivamento na face da terra foram acompanhados de um grande arrependimento. Esse movimento de avivamento na Escócia, nas Ilhas Hébridas, foi acompanhado de grande confissão de pecados e arrependimento. As pessoas caíam de joelhos antes de chegar na igreja, há centenas, se arrependendo dos seus pecados. Faça isso com jejum, com renúncia. Faça isso com choro, arrependimento. Fará isso com pranto. O versículo 3 vai dizer, rasgai o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Havia um hábito naqueles povos, vocês certamente já viram isso em outras passagens bíblicas, que quando uma pessoa ela se sentia humilhada, ela se sentia profundamente entristecida, quebrantada, tinha o hábito de rasgar as suas vestes e lançar sobre a cabeça cinzas, eventualmente se vestir depois de pano de saco. Aqui o que o profeta está sendo boca de Deus para dizer, olha, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Para de fazer cena. Quebranta o seu coração diante de mim. É o que Deus está dizendo. Rasga o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, é grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus preza tanto quando um coração se mostra quebrantado, quando há renúncia do seu povo, quando há arrependimento do seu povo, que Ele muda o destino do seu povo. O versículo 14 diz assim, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. E o texto diz assim, tocai a trombeta em Sião. O Monte Sião era o monte do templo, era o monte da igreja.
onde o povo de Deus se reunia. O Senhor está dizendo, olha, reúnam-se na casa de Deus. Reúna-se, igreja. Reúna-se, igreja. Ou seja, arrependimento, renúncia, essa disposição para o arrependimento deve começar pela igreja. Que bom se ela se espalha pela sociedade, mas ela deve começar pela igreja, por gente que conhece a Deus, o pessoal lá do Monte Sião, do templo, que conhecia a lei. Depois diz assim, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Interessante. A gente poderia dizer, olha, tocai as trombetas em Sião, na igreja, e pensar assim, lá os líderes religiosos devem se sentir humildes, devem clamar a Deus, chorar diante de Deus. Mas aí o texto vai dizer assim, proclamai uma assembleia solene. A assembleia era a reunião de todos, de todo o povo. O arrependimento para que a gente alcance um avivamento espiritual é um arrependimento, é a oração, é a renúncia do povo inteiro, da igreja inteira, desde o pastor até o mais simples da igreja, todos os líderes, todos. A igreja unida e reunida deve clamar a Deus para experimentar avivamento espiritual. Versículo 16 diz assim, congregai o povo, santificai a congregação. E aí diz assim, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. É para todo mundo, gente. É para o velho, é para o jovem, é para a criança, é para o adolescente, é para a criancinha. É para todo mundo, diante de Deus, buscar a Deus e clamar por avivamento. É para o pastor fazer isso. Para todos. Para todos. É para todas as faixas etárias. É para todas as funções. Interessante que o texto vai continuar aqui e vai dizer, olha, é para a noiva e para o noivo que estão de lua de mel. A gente pensaria, não, mas eles estão liberados, estão em lua de mel. Não, a gente tem que dar maior importância ao que tem maior importância. A gente tem que fazer do principal o principal. Que nós busquemos as coisas de Deus em primeiro lugar, é o que nos diz a Bíblia. É para todos orarem, clamarem a Deus por avivamento espiritual. Todos. Versículo 17 vai dizer, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem, poupa o teu povo, ó Senhor. É para os líderes estarem também profundamente empenhados em clamar a Deus por avivamento espiritual. O texto vai dizer assim, poupa o teu povo, aí no meio do versículo 17, ó Senhor, não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Aqui diz que há um pedido a Deus que haja um avivamento espiritual para que a igreja, para que o povo de Deus não seja motivo de vergonha e de escárnio, de zombaria. Na realidade, nós temos visto a igreja, lamentavelmente, a igreja evangélica cristã, ser muito mais apontada nos noticiários quando há um escândalo, quando há uma falha de um líder ou da própria igreja, quando há um insucesso. Tantas igrejas na Europa estão agora entregando seus templos para se tornarem bares, mesquitas, para se tornarem museus. Abandonaram o vigor da sua vida espiritual, abandonaram
o clamor por um avivamento espiritual. O texto diz assim, olha, daqui a pouco, final do versículo 17, essas pessoas vão dizer, onde está o seu Deus? Não tem não? Não veio não? Versículo 18 então diz, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Quando o povo? Ora a Deus. Quando o povo clama, se arrepende dos seus pecados, todos eles, todas as classes, todos os tipos, todos os níveis, Deus se compadece do seu povo. 19. E respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações. O que Deus está prometendo é que quando o seu povo se arrepende, se humilha, clama a Deus, Deus restitui a paz, restitui a honra do seu povo, restitui aquilo que havia sido perdido pela praga. Aqui, no caso, a praga dos gafanhotos, paralelo à praga do próprio pecado. Versículo 20, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Versículo 21, não temas, ó terra, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas, não temais. Queridos, há uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus para o extermínio daquilo que molesta o povo, da praga que molesta o povo, de um término da praga. Há uma promessa de reavivamento espiritual para o povo que integralmente, que unido, que humildemente, rasgando o coração, põe o joelho no chão e clama, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, restaura a minha pátria, restaura a minha igreja, restaura a minha família. O Deus promete restituição, mudança e honra. Todo avivamento espiritual é precedido de humildade, arrependimento e oração. Vamos buscar de todo o nosso coração avivamento espiritual para a igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela beleza, pela suficiência, pela completude da tua palavra, por aquilo que nos ensina. Senhor Deus, não falta ensino, não falta orientação, não falta, Senhor, palavra viva. O que falta, Pai, é a nossa capacidade, a nossa direção, a nossa santidade, Pai. Perdoa as nossas faltas e ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. O Espírito Santo é quem convence o povo da justiça, do juízo, do pecado. É Ele que nos dá discernimento, é Ele que nos consola. Que o teu Espírito Santo, Senhor, livremente tome, Senhor, todos nós, para que nós possamos, Senhor, de todo o coração rasgado, buscar, Senhor, avivamento espiritual. Abençoa o seu povo, abençoa todos esses que estão nos ouvindo. Muda a vida deles, restitui, Senhor, o que o gafanhoto devorador destruiu. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Senhor Deus, muito obrigado por aqueles que aniversariaram. Senhor, tem misericórdia dos enfermos. Senhor, abençoa os bons dirigentes do nosso país. Dá a eles coragem, vida,
Dá a eles, Senhor, ousadia, saúde, bênção, suporte, que só pode vir de Ti, do Teu Santo Espírito. Aos maus governantes, Pai, fala a mente ao coração deles, que possam ser transformados, Senhor, modificados, arrependidos. Mas se usando da vontade, do livre-arbítrio, se negarem, Senhor, retira-os do poder, eu te suplico. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, abençoa, Senhor, aqueles que são pastores e missionários espalhados pelos campos desse país e desse mundo. Senhor Deus, nós suplicamos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor não nos deixe descansar, não me deixe descansar, sem ter sido atingido, Senhor, pela Tua palavra. Transforma-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que haja realmente conversão no coração de todo o Teu povo. Senhor Deus, tudo isso eu te peço e te agradeço, suplicando, Senhor, aviva a nossa fé. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês possam se apropriar das bênçãos que essa palavra promete e que possam rasgar os corações diante de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos nos ver agora na quarta-feira, às 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico. Até lá.